Então, ó, eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos continuar no assunto do capítulo 6. Semana passada nós falamos sobre as teorias da abiogênese, certo? E hoje nós vamos estar falando a respeito da teoria da biogênese, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, recapitulando um pouquinho a respeito da teoria da abiogênese. A abiogênese é daquela que os cientistas, né, os estudiosos da época, né, vieram a falar que a vida surgiria de matérias inanimadas. Então, que um monte de lixo, um monte de roupa suja, ou comida velha, dali surgiriam vidas. Ao longo dos anos foram se passando e essa teoria foi caindo por terra, onde Oparin, né, mais ou menos, esqueci o nome do outro, eu sou péssima para nome, tá, gente? Foi provando e deu um pontapé inicial para que essa teoria da abiogênese caísse por terra. E quem concluiu essa teoria, que não daria para existir, foi o nosso estudioso Louis Pasteur, que aí ele pôs um ponto final a essa teoria da abiogênese, onde nós precisamos aceitar que uma vida, para existir outra, né, nós precisamos ter vida. Então, uma vida vai gerar outra vida, não tem como outra coisa existir fora isso. Então, assim caiu por terra, através dos experimentos, né, daquele caldo nutritivo, concluído por Louis Pasteur. Então, a teoria da biogênese, ela vem nos falar o quê? Só recapitulando, tá? Que eu tenho fundamentado aí no princípio de que todo ser vivo é originado de outro ser vivo pré-existente, certo? Ou seja, uma vida só pode existir, por mais que ela seja microscópica, como o caso de uma bactéria, por exemplo, ela tem que ter outra bactéria para ela poder existir. Ou seja, uma vida vai gerar outra vida, certo? E aí a gente vai lembrando aqui algumas coisas relacionadas à origem pré-biótica, ou seja, de compostos químicos, né, de compostos orgânicos. Retomando aí rapidamente. As primeiras foram da panspermia, que eram substâncias precursoras de vida, teriam vindo do espaço a bordo de asteroides ou cometas. Então, uma das explicações, uma das teorias era a teoria da panspermia. Depois dessa daí, que eles viram que poderia ou não poderia, e eles não conseguem comprovar isso, tem a combinação química de substâncias inorgânicas que já tinham lá presentes na atmosfera primitiva, tá? Já era presente na atmosfera primitiva, poderia ter originado moléculas orgânicas. Isso foi comprovado que as moléculas inorgânicas são menos complexas, em algum momento, por alguma, pode ser por descargas elétricas, houve uma transformação dessas moléculas orgânicas em moléculas orgânicas que são muito mais complexas, né? E daí começou a ter vida. Uma das teorias, tá, gente? A origem pré-biótica dos compostos foi ali, ó, 1953, por Stan Miller. A prof aqui é péssima para guardar nome, mas eu sei que vocês são perfeitos para isso. Prof, vamos para aquela pergunta clássica. Eu preciso gravar os nomes para mim poder fazer atividade avaliativa? Sim, sim, sim. Datas e nomes não vão ser muito importantes, porque quando nós estamos falando de teorias, nós precisamos saber quem fez essas teorias e quando elas surgiram. Eu não posso só citar as teorias em si, sem saber quem postulou, quem estudou, quem colocou em xeque, né? Sem ter aí um respaldo dos nomes. Então, eu vou ter ali um pedido para vocês. Vamos fixar esses nomes. A prof fala que é ruim de nome, mas eu lembro dessas partezinhas aí, porque faz só um pouquinho de tempo que a prof dá aula, então, mas a gente tem que gravar, né? Só faz 20 anos que a prof dá aula, né? Então, dessas coisas aí a gente tem que saber. Então, olha lá, 1953. O que aconteceu lá em 1953? O Stan Miller, que era aluno do Harold Urey, prof, não é Harold, é Harold que pronuncia. Alguns países vão pronunciar Harold, mas não é, é Harold mesmo, tá? Construiu um simulador recriando as condições da Terra primitiva. Isso lá em 1953.
sem ajuda de tecnologias, hein? Ele estava lá no seu laboratório, pensando na vida, e aí ele virou e falou assim, não tenho nada para fazer hoje, deixa eu recriar a atmosfera da Terra primitiva para me ver como que era. Aí o aluno dele, que acreditava que a atmosfera terrestre primitiva era constituída por 4 elementos fundamentais: metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Sabendo desses 4 componentes, né, que eles falam que existia na atmosfera primitiva, em cima desses componentes eles começaram a trabalhar essa teoria e recriar, tentar simular as condições. Estudaram bastante, foram lá. E o bioquímico aí, ele tentou reproduzir em laboratório. Esse aí é um desenho que a prof colocou do gás hidrogênio, da água, da amônia e do metano. Isso aí tudo vocês vão ver bem mastigadinho ano que vem em Química Orgânica. Muito legal. Depois no ensino médio inteirinho vocês vão ter contato sobre isso. Química, química e química. Que seríamos de nós sem a química? Aqui é um dos equipamentos que foi usado na experiência de Stan Miller. Ele comprovou que os supostos gases da atmosfera primitiva, quando recebem descargas elétricas, podem formar os compostos orgânicos. Prestando atenção nessa frase, podem formar. Ele não está afirmando com toda certeza incalculável que isso forma, que através, naquela época lá, aquela época quando, prof? Vamos retomar. 3,5 bilhões de anos atrás, podendo ser até mais essa datação. Estima-se também que pode ser em torno de 4,7 a 4,9 bilhões de anos atrás. Prof, mas é muito bilhão aí, prof. É uma diferença de 3,5 para 4,7 de 1,2, né? Bilhões. Porque eles não têm precisão, eles não conseguem ter uma precisão exata de quando a Terra foi criada, tá? Então, assim, quando a gente não tem precisão, nós não temos como afirmar. Quando a gente não afirma, a gente vem trabalhando as teorias. Então, essas teorias ainda são trabalhadas, por incrível que pareça, tá? Procura-se ainda tentar recriar, de alguma forma, a atmosfera primitiva da nossa Terra, ou seja, quando a Terra surgiu, para explicar vários compostos que nós temos hoje, a incidência. Nicole, sai da aula e entra novamente. Não, peraí, se ela não está escutando, ela não vai entender o que eu estou falando, né? Deixa eu escrever para ela aqui. Deixa eu achar, Nicole. Alguém pode mandar aí no WhatsApp dela, que é mais rápido do que eu falar aqui. Fala para ela sair da aula, falar, prof, mandou você sair da aula e entrar novamente, tá? Eu não achei ela aqui. Aí eu tenho ali, análise do líquido acumulado. Essa análise foi feita por Stan Miller e o seu aluno ali, o seu aluno prodígio. Tinha diversos tipos de aminoácidos, que são cadeias complexas, bem complexas, ácidos graxos simples e a ureia, depois que houve esse dado coletado. E nas fases gasosas, eles detectaram quem? O monóxido de carbono, o dióxido de carbono e também a presença de quem? Do nitrogênio. Aí eles falaram, mas peraí, falava que não tinha nada disso, quer dizer que depois da descarga elétrica, há transformação desses compostos. Ah, estou entendendo agora. Que através daquelas moléculas inorgânicas, pode ser que através da descarga elétrica, essas moléculas que são mais simples vão fazer o quê? Transformar-se em moléculas mais complexas. E aí a cabeça deles deve ter pirado, né, gente? Deve ter entrado em pinel para poder tentar entender o que poderia ter acontecido. Isso, nos dias de hoje, a gente tem a ajuda da tecnologia. E lá em 1953 que eles não tinham ajuda disso? E a literatura presente em 1953 era muito menor do que a literatura que nós temos hoje. E temos hoje estudiosos que ainda batem em cima de descobrir
como que esses ingredientes, aí eu coloquei essa pergunta aí, como que esses ingredientes teriam originado os primeiros seres vivos? Eles estão tentando entender tudo isso ainda. Várias teorias foram surgindo, vêm sendo debatidas, e aí paira-se entre duas teorias da evolução. A evolução química, que é igual à evolução molecular, porque a química, se a gente for falar dela rapidamente, a gente tem que falar dos átomos, que são as menores partículas que compõem toda a matéria, seja ela inanimada ou viva, certo? E aí, os átomos vão se juntar e vão formar as moléculas. E essas moléculas vão se juntar e vão se formando em compostos e assim por diante. Tem os elementos químicos. Então, essa teoria da evolução química e molecular foi muito bem debatida. Olha ali, ó, o biólogo Thomas Huxley, de 1825, ou seja, lá no século XIX, né? A 1895, que foi o ano que ele nasceu, nesse período aí, ó, biólogo, hein? Lembrando que a prof aqui é bióloga, linda e maravilhosa. Esse biólogo aí, ele tomou um tempo da vida dele muito grande tentando entender essa teoria da evolução química, ou seja, como que os primeiros seres vivos surgiram a partir desses compostos. E ela foi retomada lá em 1920 por Haldane e Oparin, tá? São os sobrenomes, tá? Mas vocês não vão achar mais na nomenclatura só o sobrenome deles. Então, é o Haldane e o Oparin. Aí vai ter uma imagenzinha do fulaninho aí, ó. Olha lá, o cientista russo Oparin, que eu não sei falar o nome dele, gente. Então, é Oparin, tá? Alexander Ivanovsky, vamos dizer que é isso, né? Que é russo. Foi o primeiro a reunir dados que lhe permitiram, em 1936, propor a hipótese do surgimento da vida por evolução espontânea das moléculas existentes na Terra primitiva. E foi em cima desse experimento aí do Oparin que ele reuniu esses dados, que lá em 1953, o Stan Miller continuou a pesquisar isso em seu laboratório. Ele tinha um equipamento melhor do que o Oparin em 1936. Então, o Oparin, ele deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, para poder fazer essa pesquisa em cima da evolução química. Até então, muitos cientistas estavam quietinhos no seu meio ali, aceitando o que vinha. Aí o Oparin foi lá e cutucou. Mas peraí, gente, vamos tentar entender isso daí. Como que a gente está aqui? Como que a gente chegou aqui? E aí? Como que de moléculas existentes lá surgiu a vida? Vamos pesquisar. E o cara foi a fundo. Isso em 1936, gente, início do século XX. Sem equipamento, sem estrutura, sem obras literárias com maior aprofundamento, e ele foi a fundo, tentando descobrir. E aí ele foi achando pessoas que estavam ali adeptas à sua teoria. E aí veio a teoria dos coacervados, que são agregados de moléculas maiores, resultantes do choque entre as moléculas primitivas. Como que houve esse choque? Eles falam que é através da descarga elétrica. Fala-se, acredita-se, não é provado, tá? Resultante aí, né, a partir do momento de que a água líquida passou a existir. Prof, mas como assim? A partir do momento que a água líquida, antes dela esquentar? Fala-se. Então, nós tínhamos ali uma terra com baixíssimas temperaturas, ou seja, tudo era gelo, né? Como que é o nome daquele filme lá? A Era do Gelo, né? Que mostra que era tudo gelo, 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 gelo. E existiu isso mesmo. Após isso, houve um degelo total, apresentando-se a água na forma líquida. E diz que aí começou a ter uma descarga, aumento de temperatura, uma modificação da atmosfera, porque aí houve o choque do suposto Big Bang, e tudo aquela coisa arada, tudo. E aí esses coacervados começaram a se bater um no outro lá, e aí não soltava mais. Bateu, juntou, foi aglomerando, foram agregando-se uns aos outros, formando o quê? Moléculas mais complexas. Olha uma hipótese aí, para vocês tentarem entender, da evolução aí do sistema. Não sei se está muito bem para vocês verem.
Natan, você que tá com a câmera ligada, eu tô vendo você aí. Dá para ver? Dá um joia para cima, não dá para ver direito, um joia para baixo. Beleza, Natan? Eu tenho uma nuvenzinha ali, onde a gente falou dos 4 elementos que supostamente tinha na Terra primitiva, que é o gás nitrogênio, a amônia, o vapor d'água e esqueci o outro, que eram os componentes da Terra primitiva. Acabei de falar e já esqueci. Aí veio lá o Sol, lindo e maravilhoso, descargas elétricas. Esses componentes sofrem influência de fortes descargas elétricas e de raios ultravioletas. Os raios ultravioletas vinham ali do Sol, porque a gente não tinha naquela época a camada de ozônio que bloqueia, de certa forma, os raios ultravioletas hoje na nossa atmosfera. Isso não existia, tá? Na atmosfera primitiva. Essa camada de ozônio. Então, eles passavam ali, ó, diretão. Então, era forte os raios ultravioletas, a influência deles aqui na superfície terrestre, né? E aí, o que acontece? Moléculas orgânicas simples na atmosfera. Começou ali a aparecer as moléculas simples. Depois houve uma chuva que arrastou tudo. Por quê? Aquele vapor d'água foi subindo, 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 encontrou-se ali com aquela nuvem densa de fumaça, começou a chover. As primeiras chuvas eram ácidas, mas arrastava tudo, eram muito fortes, eram torrenciais que falava-se, né? Fala-se de chuvas muito fortes, são aquelas chuvas torrenciais. Diz que era muito frequente naquela época. E arrastava tudo que tinha na frente. E aí começou a fazer o quê? Surgiram os mares, e os mares eram quentes. Por quê? Porque a atmosfera a superfície naquele momento estava extremamente quente, porque a gente tinha uma quantidade de erupções vulcânicas muito grande. Então, tinha lava, calor e fumaça. Imagina, horrível. Calor, formação de moléculas orgânicas complexas. E aí eles falam, aí começam as interrogações. A alteração da acidez do meio propiciou aí a formação de aglomerados proteicos, que foi os coacervados. E depois houve inúmeras reações que eles não explicam, tá? Que são reações químicas, que ocorreram sendo algumas altamente vantajosas. E daí começou o quê? A originar os sistemas químicos capazes do quê? De reproduzir ou de produzir os primeiros seres vivos. Se a gente for ver ao longo dessas flechinhas, várias interrogações vão surgindo, porque são perguntas que não têm respostas. Porque falar que houve uma reprodução fiel de como que era a atmosfera primitiva, não tem. Eles deduzem, eles acham, eles através do que a gente encontra hoje, né, dos elementos que nós encontramos hoje. Hoje eu falo desde que começou os estudos, ali por volta de 1700, né? 1500 começou ali alguns historiadores historiadores não, vou colocar a verdade, pensadores, né? A tentar entender alguma coisa, mas aí tomou força o pensamento relacionado à evolução e à criação do mundo lá em 1700, e assim foi progredindo essa evolução para tentarmos entender o que aconteceu dentro da nossa evolução para chegarmos ao que nós somos hoje. Mas eles tentam entender, nos trazer respostas, né, sobre como nós chegamos, como que nós nascemos. E aí que eu venho falando para vocês. Nós temos ali os processos evolutivos do criacionismo e nós temos os processos evolutivos explicados pelo homem. Eu, professora Camila, aceito do criacionismo. Ao longo dos anos de vida escolar de vocês, que vocês vão ter contato com mais informações, porque essas aqui são informações preliminares. Vocês vão estar aí vendo qual que é a tendência da teoria que vocês vão aceitar, por exemplo. Eu não estou falando para ninguém aceitar nenhuma teoria. Eu estou mostrando para vocês os fatos, porque existem fatos científicos e existem ali o fato da presença de Deus. Então, os cientistas que tentam explicar os fatos científicos, né, eles não acreditam em Deus, tá? Então, assim, a gente tem que deixar isso bem claro. A comunidade científica, muitas vezes, a maior parte delas são ateus, tá? Então, a gente tem que mostrar para vocês, durante o percurso de construção do conhecimento de vocês, todas as informações que estão disponíveis para vocês, ao longo da vida de vocês, estarem construindo esse pensamento crítico para ver qual teoria que vocês vão aceitar. Até aí, tranquilo, né, galerinha? E a gente vai entrar num mundinho gostoso de estudar, que é o mundo do RNA.
Primeira molécula informacional, pode ter sido? Pode, ninguém confirma. Pode ter sido o RNA, que faz parte do nosso material genético até hoje, que, como já se sabe atualmente, pode atuar como catalisador de reações. O que é catalisador? Ajuda, é um ajudante para formar ali, né, atuando em reações que acontecem dentro dos organismos vivos. Prof, mas se você fala que é dentro dos organismos vivos, por que a gente viu lá em vírus que o vírus tem RNA? Porque o RNA, no caso do material genético do vírus, ajuda ele a se replicar dentro da célula, beleza? Por isso que ele tem. Não é porque ele é considerado vivo, não. E aí esse cara aqui, Thomas Seysch, né, em 1980, constatou de diversos tipos de reações químicas biologicamente importantes, ligação peptídica, que vocês vão só entender lá para frente, que é a ligação que tem entre os RNAs, tá? São diretamente controladas por moléculas de RNA, que são as ribozimas, que vem de enzimas. Então, é uma enzima que liga e controla as funções do RNA. É isso que vocês precisam saber. Agora a gente vai entrar aqui, não vai entrar em lugar nenhum. Vou parar por aqui com vocês, para mim estar fazendo aí as primeiras correções do capítulo 6 da apostila de vocês, ok? Vou compartilhar aí a tela do gabarito. Prof, vou pegar... Oi, Vinícius! Tudo bem com você? Prof, vou pegar um carregador e volto. Liga. Tá bom. Prof, manda o slide depois para mim. Consegui. O slide vai para todo mundo, tá, Gabi? Esse material todo mundo vai receber, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu só mando depois que eu fizer o fechamento da aula, tá? Eu não mando antes. Eu não vou mandar, concluir o capítulo 6, aí eu vou mandar para a Gabriela, e a Gabriela põe no... porque eu não tenho acesso ao grupo de vocês. E aí a Gabriela que posta no grupo. Mas é só quando eu fizer o fechamento, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 8. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Eu botei ali na página 8 uma pergunta assim, ó. O meu gabarito não aparece as perguntas, tá? Uma vez que não temos evidências para observação direta de eventos relacionados à origem da vida, o estudo científico desses fenômenos difere do estudo de muitos outros eventos biológicos. Em relação ao estudo sobre a origem da vida, apresentam-se as afirmações seguintes. A afirmação, uma vez que esses processos ocorreram há bilhões de anos atrás, não há possibilidade de realização de experimentos. O que existe a possibilidade de fazer esses experimentos, né? A simulação em laboratório. Ou seja, a primeira já está errada. Os trabalhos desenvolvidos por Oparin e Stan Miller ofereceram de hipóteses plausíveis quanto à origem da vida. Certíssimo, a 2 está correta. E a 3, as observações de Oparin sobre coacervados ofereceram indícios sobre o processo que se constituiu. Primeira frase, até a vírgula aí já está certa. Então, a questão, as alternativas corretas, é para afirmar correta? Em relação às afirmações, podemos, a 2 e a 3. Ou seja, a alternativa correta é a D, tá? O investigue que nós temos aí, eu não vou cobrar. Está registrado aqui, está gravado o que eu estou falando, hein, galerinha? Não vou cobrar. Então, nós vamos lá para a página 14, tá? Vamos iniciar ali a correção na página 14. 14, cadê eu? 14. Olha lá, ó. Leia as afirmativas a seguir. A número 1. Mesmo havendo pedaços de carne no interior dos frascos, não foi observado o surgimento de larvas no frasco encoberto com gases. Certo? Somente com a presença do princípio vital, né, que seria aquele caldo nutritivo, é possível verificar o aparecimento de micro-organismos pelos processos, né, de geração espontânea. E a afirmativa 3, a abertura do gargalo foi mantida desobstruída, ou seja, aberta. Entretanto, não foi constatada a presença de nenhuma forma de vida no caldo, mesmo após o seu resfriamento. As sentenças referem-se a algumas experiências relacionadas à teoria da abiogênese e da biogênese. Identifique esses experimentos e os seus responsáveis. A número 1 ali, ó, vamos ali. A sentença número 1 vai se referir a quem? Ao experimento do Francesco Redi, certo?
A sentença número 2 está relacionada ao experimento de John Needham. E a sentença número 3 vai estar relacionada ao Louis Pasteur, tá? Então, a número 1 vai ser o Francesco Redi, né? O Redi. A número 2 vai ser ali do John Needham. E a número 3 vai ser referente a... Ah, tá escrito ali agora que eu vi. Ao Louis Pasteur. Beleza? Então, nós corrigimos aí a questão número 1. Vamos tentar fazer a 2 agora, que a gente já fecha a página 14. De acordo com os experimentos de Louis Pasteur, explique a ausência de micro-organismos no extrato de carne presente nos frascos pescoço de cisne e o crescimento de micro-organismos no extrato de carne presente nos frascos que tiveram gargalo retirado. Ele fala que houve a presença ali por causa que, com o gargalo de cisne, o ar não conseguia, né, chegar ao líquido, ou seja, né, ao líquido nutritivo lá. E aqueles que o pescoço de cisne, o gargalo pescoço de cisne, que é aquela curva, foi retirado, ele houve o quê? Contato dos micro-organismos com aquele caldo nutritivo, facilitando o quê? A presença de micro-organismos, ok? Esse material eu já vou estar enviando para poder ser enviado para vocês, esse gabarito, ok? Para a semana que vem nós estarmos aí corrigindo o atividades suplementares. Vou descompartilhar. Eu quero deixar aqui, então, o registro que os slides serão enviados para vocês após a conclusão do capítulo. Outra coisa, o gabarito vai ser enviado para vocês, tá? Se semana que vem a gente se falar e vocês falarem, prof, a gente não recebeu, aí eu vou ver como que eu vou fazer para fazer esse envio, tá? E semana que vem a gente conclui o capítulo 6, junto ali, corrigindo, tirando as dúvidas referentes ao capítulo 6, para a gente fazer o fechamento e deixar redondinho aí, tudo corrigido. Falou, galerinha? Beijão para vocês. Quem não fez atividade, faça, tá? Não espere as respostas. Mete bronca aí que eu sei que vocês são capazes, tá bom? Ó, um beijão para vocês. Até semana que vem.